Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos entrar mais um pouquinho dentro da nossa vida espírita, certo? Mas antes vamos fazer a nossa prece, ler a nossa página. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer, porque sempre devemos agradecer. Agradecemos, Pai, por tanta bondade todos os dias. Agradecemos por nossa existência física, por nossos amigos, por nossos familiares, por tudo que o Senhor faz por nós todos os dias e nós muitas vezes sequer percebemos. Agradecemos, Pai, por sua eterna bondade em nossas vidas. Agradecemos por cada decepção que nos faz tornar pessoas melhores. Agradecemos por cada momento em que, diante de uma palavra mal falada, nós sabemos reagir. Reagimos com amor e com perdão. Agradecemos, Pai, a tudo que estamos aprendendo na nossa vida. E com certeza, Pai, estamos nos tornando pessoas melhores e evoluindo. Que Deus abençoe todo o Brasil, que Deus abençoe toda a Passa Quatro, que Deus abençoe o mundo inteiro. E que um dia essa pandemia, sendo coisa do passado, tenha nos ensinado que os valores materiais não são nada, que o que importa, a única coisa que importa realmente é o amor que sentimos um pelo outro. Deus esteja conosco, que assim seja. Então, meus irmãos, vamos ler uma página do livro Pão Nosso, que se intitula Onde Estão? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Jesus. Está em Mateus capítulo 11, versículo 29. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes procurem para a aquisição do ensinamento divino. Ou procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, aonde ouvi-lo, no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra, que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave do Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: Vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho poderosa luz para a renovação indispensável. Realmente, quem tem fé em Jesus, quem acredita na eternidade da vida, quem acredita que o bem supera todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer dificuldade, esse realmente está no caminho da luz, está no caminho certo, no caminho que Jesus ensinou. Vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque tudo é a maneira que você encara a sua vida. Se você encara a sua vida de maneira pesada, como se o seu sofrimento fosse maior do que o do seu irmão, como se você fosse o maior sofredor do mundo, ninguém sofre igual você, realmente vai ser muito pesado o seu sofrimento. Mas se você começar a encarar a vida como algo a ser vivido, que tem que ser vivido, encarando os problemas de forma positiva, sabendo que tudo vai ter um fim, que tudo um dia a tendência é melhorar, aí o seu jugo vai ser suave, o seu fardo vai ser leve e você vai acordar todos os dias de manhã com um sorriso no rosto, dizendo graças a Deus que eu acordei para mais um dia, certo?
Então vamos fazer isso, vamos tornar todos os dias dias felizes. Vamos fazer da nossa vida uma vida leve, uma vida melhor, uma vida alegre, uma vida feliz. Certo? Então, vamos à nossa aula de hoje. Lembrança, vamos falar primeiro da lembrança da existência corpórea. Bem, os espíritos guardam que lembrança da existência corpórea? Bem, depende de cada espírito, né? Dependendo do grau de elevação dele, ele lembra da vida corpórea de uma maneira ou de outra maneira, certo? Os espíritos de ordem elevada, aqueles espíritos mais elevados, eles normalmente não ficam muito tempo aqui na Terra, só quando eles estão em determinada missão de ajuda, quando eles vêm aqui nos ajudar, porque aqui não tem nenhum interesse para eles, na verdade. Eles estão tão elevados que eles já passaram por essa fase da vida e estão em outra fase, mas eles vêm aqui com boa vontade para poder nos ajudar, certo? Então, veja bem, agora os espíritos medianos, vamos dizer assim, que não são espíritos que já estão querendo melhorar, esses sim, é que estão sempre ao nosso lado, tentando, procurando nos ajudar e ajudando a eles mesmos. Porque quando a gente ajuda uma pessoa, tenta ajudar, a primeira pessoa que nós ajudamos é a nós mesmos. Todo bem que nós fazemos, primeiro ele vem para nós. Também o mal, todo mal que nós fazemos, primeiro ele nos afeta. E o bem, claro, primeiro nos afeta. Então, a gente tem que pensar nisso, certo? Então, quem que está sempre perto da gente? Os espíritos medianos, né, de elevação mediana, que sintonizam conosco, estão sempre ao nosso lado. Esperamos que sempre esteja ao nosso lado um espírito mediano mais voltado para o bem, não um espírito voltado para o mal, aquele negocinho que eu falei que fica no ouvidinho. E eles estão o quê? Eles estão do nosso lado fazendo o quê? Procurando nos ajudar, procurando nos intuir no caminho da vida para o bem e para o progresso. Vamos pensar assim. E os espíritos que não são bons, de acordo com a nossa sintonia, vão nos intuir para o quê? Para o mal, para as atitudes que não são corretas diante da vida, certo? Agora veja bem, os espíritos vulgares, eles são os que mais se comprazem com as coisas do mundo. São eles que estão nos bares, são eles que estão nos cassinos, são eles que estão nos bordéis, no lugar de vida, vamos dizer assim, daquela vida mais complicada, no lugar das pessoas viciadas, estão ali do lado, absorvendo aquelas emanações ruins do vício, aquelas emanações ruins da má palavra, que não são só os vícios, né? Cigarro, bebida, drogas, não. Existem pessoas viciadas em falar mal dos outros, viciadas na maledicência. Existem pessoas que nunca enxergam o bem, que só enxergam o mal em tudo. Tudo que acontece, elas não conseguem enxergar que aquilo que está acontecendo com elas é para o infinito bem, é melhor para elas. Não. Elas enxergam sempre o mal em tudo e só sabem falar mal. Repararam como tem gente que chega perto de nós e nós perguntamos: como você vai? A pessoa só sabe falar: ah, eu tô mal, eu tô assim, eu tô assim. Isso, claro que nem sempre você está bem, às vezes você precisa de uma palavra amiga, de alguém para desabafar alguma coisa, mas você sempre está mal? Mas será que você não está precisando repensar a sua maneira de encarar a situação e a vida? Se você está sempre mal, se tem sempre alguém fazendo alguma coisa com você que você não gosta, que te faz sofrer, será que é realmente aquela pessoa ou é você que não sabe encarar uma situação da vida e que está sempre achando isso, né? É sempre o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Tá sempre achando que alguém está fazendo alguma coisa ruim para você, quando na verdade você não está sabendo reagir em determinada situação e está enxergando sempre o mal, quando na verdade Deus só quer o bem para gente. Se existe alguma coisa que vem para nós que não nos agrada, é momentâneo e é para o nosso aprendizado, certo? Então sigamos. Esses espíritos, como eu estava falando, eles fazem parte da nossa vida também. Se nós damos sintonia para eles, eles ficam do nosso lado.
Olha só, eles também tomam parte nas atividades mais comuns, inclusive nos divertimentos e nas práticas que fazem a alegria dos homens, certo? Agora, tem uma coisa, os espíritos, eles podem se lembrar das existências do mundo que eles tiveram no mundo corpóreo, né? Para que mas só que isso tem que ter um motivo, uma razão de ser. É para quê? Para eles fazerem uma avaliação dos erros que eles cometeram. Para quê? Para que numa próxima reencarnação eles não cometam mais aqueles erros. Então, quando eles desencarnam, eles muitas vezes vão lembrando, pouco a pouco, das situações da vida, quando eles podem lembrar, que uns são tão inferiores que nem têm condição de lembrar, estão ainda perdidos que nem podem. Mas no caso, o espírito podendo, ele faz uma avaliação do que aconteceu na vida dele, do planejamento reencarnatório que ele teve e de onde ele fugiu daquele planejamento que foi feito antes dele reencarnar, das coisas que ele deixou de fazer, para numa futura encarnação fazer novamente. Olha como é que Deus é bom pra gente, hein? Não é? E ele lamenta os deslizes que ele cometeu. Quando ele desencarna, que ele vê o infinito, que ele vê os espíritos felizes, que ele vê como é bonito o mundo de verdade dele, porque isso aqui é o mundo dos sonhos, esse é o mundo da ilusão. O mundo de verdade é o mundo dos desencarnados. É naquele mundo que é o nosso mundo, é o mundo do espírito, porque o corpo, ele é perecível, o espírito, ele é eterno. Então, aquele mundo é um mundo maravilhoso. Então, quando nós chegamos lá, fica muito claro para nós os nossos erros. Então, a gente enxerga a vida sob um prisma completamente diferente. Então, a gente vê os acontecimentos da nossa vida e enxerga, aí sim enxerga quanta bobagem a gente levou a ferro e a fogo. Quanta coisa a gente podia ter feito para melhorar e deixamos piorar, certo? Bem, agora, essa lembrança, ela aparece de repente? Não. Ela aparece devagar, de acordo com o que o espírito vai tendo condições de lembrar, né? Então, ela vai paulatinamente. Aqui fala, ó, assim como se fosse uma imagem que emerge gradualmente de uma névoa, e à medida que nela fixa sua atenção. Não importa em relembrar detalhes e circunstâncias de menor importância. Ele lembra daquelas situações muito importantes da vida dele, daquelas fundamentais. Os detalhes, esses ficam esquecidos. Mas aquilo que importou para a vida dele, aquilo que ele deixou de fazer ou fez, aquilo sim ele lembra, tá? Dos grandes erros. Então, vamos ver. Quanto mais o espírito está despreocupado da vida, das coisas da matéria, no plano espiritual, mais ele está elevado. Quanto mais despreocupado ele está da herança, com quem ficou isso, com quem ficou aquilo, mais elevado ele está. Ele está preocupado com o quê? Com as coisas do espírito, né? Por isso que o espírito, às vezes, nem lembra do nome de pessoas, porque para ele não tem mais importância isso. O que importa é o futuro, é o que ele pode fazer sempre para se melhorar. Então, ele não fica ligado nas coisas da matéria, ele se desliga completamente. O espírito elevado, tá, gente? Elevado, mas não superior, o espírito, aquele que já está desligado mesmo das coisas da matéria, que já não liga tanto, está na matéria, desencarnou, vai viver no mundo espiritual e para ele o que ficou, foi embora. Vamos recomeçar, não é? O importante é recomeçar. Então, vamos ver. Aqui fala assim, que quando ele desencarna, o passado passa diante dos olhos dele, como um caminho que o viajante percorreu, e ele foi um viajante da vida. Ele viajou na vida, nos dias, nos anos, nas horas, e o que ele fez? E o que ele usou? Como ele usou esses dias, essas horas, esses anos? Será que ele usou bem? Esse planejamento reencarnatório que ele fez, como será que ele usou isso tudo? Será que ele usou bem? Será que essa lembrança da vida corpórea vai ser positiva para ele? Ele precisa lembrar. Lembrando, ele vai tentar fazer certo da próxima vez, não é? E ele,
A gente fica tão preocupada com o nosso corpo, né? Mas quando a gente desencarna, o corpo se torna uma coisa pesada. É tão bom para o espírito se sentir leve, livre desse corpo, não é? Então, veja bem, a gente está tão preocupada com isso tudo e, na verdade, não é para a gente se preocupar com isso. Porque o corpo vai para a Terra, volta para a Terra. E nós fazemos o quê? Vamos espiritualmente para o plano espiritual, para o lugar onde a nossa sintonia nos leva. E espero que nos leve para um bom lugar, que é isso que a gente está aprendendo com a doutrina dos espíritos, não é isso? Bem, agora ele se lembra dos sofrimentos que experimentou na vida, e isso faz compreender a felicidade que ele pode desfrutar quando alcançar mundos mais elevados. Olha que interessante. Né? E muitas vezes ele começou um trabalho aqui na Terra, tá? Ele começou um trabalho, só que chegou a hora dele desencarnar, ele desencarnou. Então, muitas vezes ele vem aqui na Terra e vê uma pessoa que tem condição de continuar o trabalho dele e fica influenciando aquela pessoa para que ela continue de onde ele parou, para que o trabalho seja terminado, já que ele não pode terminar, ele não pode voltar de imediato para. Ele vai voltar como criança, vai passar uns anos, vai estudar. Então, ele tem que encontrar uma pessoa para terminar o trabalho dele. Olha que interessante. As ideias dos espíritos muito se modificam na vida espiritual. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É então que ele procura os meios de se melhorar, não é? Comemoração dos mortos, os funerais, não é? Como é que a gente pode falar sobre isso? Bem, os espíritos, na verdade, eles ficam muito sensibilizados quando a gente lembra deles, quando nós fazemos preces para eles, né? Quando a gente lembra com carinho e com afeição, e não lembrar por lembrar. Não, os afinados eu tenho que ir como se fosse uma briga. Não. Eles preferem uma prece sincera, tá? Aí tem aquele dia, que acho que é 1º, 2 de novembro, não sei, finados. Tem aquele dia e eles ficam felizes quando se lembram deles, com certeza. Quando se lembram com amor, com carinho, quando fazemos preces. E nesse dia eles se reúnem mais. Existe realmente uma multidão de espíritos reunidas ali, porque conforme se lembra dele, eles estão presentes e se lembram de nós também, porque eles nos amam como nós os amamos. Certo? O amor não acaba nunca. A morte não existe. Tudo que nós amamos continua. Nosso amor vai continuar. Agora, o que é o dia? Bem, há uma pergunta formulada aos espíritos se achavam mais solene ou de maior interesse a comemoração do chamado Dia de Finados. A resposta foi que os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como em qualquer outro. Então, se nós ajoelharmos, rezarmos, pedirmos por eles, lembrarmos deles sempre com carinho e muito respeito, eles vão ficar sempre muito felizes, certo? E se eles pudessem ser vistos, como eles apareceriam para nós? Apareceriam para nós como eles eram nessa vida, nessa última vida, como nós os conhecemos nessa última existência, não é? E as visitas que as pessoas fazem ao túmulo? Muitas pessoas acreditam que os restos mortais daquela pessoa estando ali, elas têm que visitar, e os espíritos encaram isso com apreço, né? Você não pode ficar desesperado achando que ele está ali, porque ele não está naquele. Ali estão os restos mortais de um corpo. O espírito há muito já foi embora, já está no plano espiritual, feliz, né, vivendo uma vida, seguindo, estudando, trabalhando, para depois retornar à Terra, reencarnar, não é? Então, e o mesmo acontece quando se ergue estátuas, monumentos para eles. A lembrança os deixa felizes. O reconhecimento pelas atitudes que eles tomaram os deixam felizes, mas não com orgulho e vaidade. Felizes porque puderam ajudar. E a lembrança disso alegra os espíritos, se não incentivarem a vaidade, né? No caso. Então, o luto. Precisamos vestir preto para dizer que nós nos importamos que aquela pessoa desencarnou?
A cor da nossa roupa vai dizer isso? Meu Deus do céu, tanta gente que se veste de preto e tem um pensamento tão longe de tudo que está acontecendo, não é verdade? O que importa não é a cor da nossa roupa, é o sentimento do nosso coração. Claro que ao perdermos uma pessoa amada, nós vamos sentir muito, com certeza. A falta dela vai ser muito grande, mas nós, espíritas, sabemos que nós não perdemos aquela pessoa. Aquela pessoa está viva em outro plano, que nós não podemos vê-la os nossos olhos mortais, mas nós, quando dormimos, nosso corpo se desprende. Às vezes nós não lembramos quando acordamos, aliás, na grande maioria das vezes. Mas nós nos encontramos com aquelas pessoas. Nós os abraçamos, os beijamos, confraternizamos com eles, matamos a saudade e depois voltamos, certo? Então vamos ver. Os funerais. Dependendo dos sentimentos emanados, os espíritos sentem-se lisonjeados com um grande fluxo. Agora, se essa lisonja for querer, uma vaidade, no meu enterro foram 500 pessoas. Não, isso não muda nada a situação do espírito. O espírito é o espírito. Pode não ir ninguém no enterro dele, como pode ir mais de 1000 pessoas. O que importa é o que ele fez durante a vida de bom ou de mal, infelizmente. Vamos pensar que ele fez só coisas boas, certo? Não é? Aqui fala que quando ele atinge um certo grau de evolução, para ele tanto faz quantas pessoas. Eles acompanham o enterro dele, muitas vezes acompanham, mas para eles o que importa é o sentimento, é o amor que as pessoas têm, e não a quantidade de pessoas que vão, certo? No seu enterro. Agora, outros, por desconhecimento, por alimentarem ainda sérios interesses e preocupações materiais, por exemplo, herança, o que ficou para trás, quem vai ficar para quem, pouco ou nada entendem do que se passa, porque eles ficam parecendo que estão vivendo um pesadelo, eles não têm noção. Eles são ainda muito, muito ignorantes nesse sentido para ter consciência desse desencarne que poderia causar um sério choque para eles. Então, eles precisam de um tempo se adaptando no plano espiritual para saber que eles desencarnaram, tá certo? Então, vamos lá. E tem pessoas que têm preferência. Eu quero ser enterrada aqui, não quero ser enterrada ali. Eu quero ser enterrada perto do meu marido, da minha mãe. Mas, gente, o que estão ali são os restos mortais de um corpo. O espírito está no plano espiritual, está em outra situação. Nós não sabemos se boa, se ruim, mas não está ali. Então, não importa aonde nós vamos ser enterrados, certo? Não tem a menor importância. O que importa, repito, são as nossas atitudes para que a gente possa poder nos encontrar com as pessoas que amamos o mais rapidamente possível. Normalmente, quando a gente tem uma vida, quando a gente procura melhorar, fazemos esforços, mesmo, claro, perfeição, vamos levar muitos e muitas encarnações ainda para atingirmos. Mas fazendo esforço para trabalhar no bem, para sermos bons, com certeza, nossos espíritos que nós amamos vão encontrar conosco. Vão nos abraçar, nos receber, nos encaminhar, no que eles puderem nos ajudar no plano espiritual, nos situar, vão nos visitar, mas muitas vezes nós não vamos poder morar juntos com eles por causa da nossa sintonia. No caso, se a deles for melhor, ou se a nossa for melhor, nós vamos ficar em lugares diferentes, tá certo? Agora, nós temos que ter o quê? Respeito, gente, pelos mortos. Respeito em que sentido? Quando a gente for falar de alguém que já desencarnou, vamos falar somente das coisas boas que ele fez? Vamos esquecer as coisas ruins? Lembra as palavras de Jesus? Fazei aos outros o que gostaria que vos fosse feito? Vocês gostariam de estar desencarnados e escutarem seus familiares só falarem das coisas ruins que vocês fizeram? Isso vai te causar uma dor tão grande que quando vocês estão desencarnados, a dor é muito maior do que quando você está encarnado, que você já sabe que errou. E a pessoa ainda fica falando. Dependendo da situação do espírito, ele pode até se voltar contra nós. E pode gerar até um processo obsessivo. Se o espírito for um espírito inferior, muito inferior, realmente ele pode
ficar perto de nós e querer até nos prejudicar de alguma maneira, que nós não os respeitamos, falamos deles sempre coisas ruins. Vamos orar pelo Espírito, seja como ele tiver agido conosco. Vamos orar para que Deus o proteja. Vamos lembrar dele só das coisas boas. Vamos respeitar a dor de cada um, porque o espírito imperfeito, na verdade, é um grande sofredor. Ele sofre muito por ser assim. Nós não imaginamos a dor que ele sente. A gente pensa que ele não sofre, que ele fica feliz, mas na verdade, quando ele para um momento e pensa no que ele está fazendo, ele sente uma dor imensa, tá certo? Então vamos ver lá, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Desde épocas imemoriais, a morte vem sendo revestida de lúgubre aspecto e entendida como um infausto acontecimento que espalha dor e a desolação, atingindo indiscriminadamente todas as idades. Daí a revolta das criaturas questionando a justiça divina por sacrificar jovens fortes com todo um futuro de realização pela frente. Gente, nós somos espíritas. Nós sabemos que a gente reencarna por uma determinada época. Muitas vezes nós desencarnamos jovens porque em outra vida nós tomamos atitudes que desencarnamos antes da hora. Então nós viemos para completar um tempo ou desencarnamos cedo para ajudar os nossos pais com aquela dor, com aquele sofrimento, para que eles possam evoluir. Várias coisas podem acontecer que as pessoas desencarnam prematuramente. Mas, gente, não importa a idade que a pessoa desencarna, o importante é o aprendizado que ela vai ter. Muitas vêm para ficar meses, horas, porque aquele choque com a carne é importante para ela, dependendo da morte que ela teve na vida anterior, não é? Então, é muito importante aquele choque com a carne para que ela possa evoluir e depois retornar e ter uma vida longa novamente. Muitas vezes os pais perdem um filho recém-nascido ou com pouca idade e mais na frente recebem o mesmo espírito do filho. Claro, eles não sabem, mas é o mesmo espírito que tem uma vida normal e longa. É porque ele precisava completar aquele tempo, depois ele retorna. Ou não, quem vem em outro espírito, ele vai ficar mais um tempo no plano espiritual estudando, aprendendo, para poder retornar, certo? Agora, Deus faz isso por quê? Porque Ele é injusto? Claro que não. Nada que nos acontece é injustiça. Tudo é um grande aprendizado. Tudo vem para nós aprendermos e evoluirmos. Então, a dor da perda de um ente amado é muito grande. É uma dor, assim, imensa, mas ela serve não para nos gerar revolta, mas aceitação da vontade divina. Aceitação de que é aquilo que nós temos que passar. Nós temos que passar por aquela dor, porque é normal da vida que as pessoas desencarnem. Nós viemos no mundo para um determinado tempo, e esse tempo vai acabar, de uma forma ou de outra, vivendo muitos anos, pelo desgaste dos órgãos, velhice ou alguma doença, ou durante a juventude, de acordo com a nossa necessidade espiritual. Mas tudo é para o nosso infinito bem, nunca é uma injustiça divina, nunca. Deus não comete nenhuma injustiça, não é? Na verdade, é um grande benefício muitas vezes, sabe? Quando existem aqueles espíritos viciosos, aqueles espíritos que cometem muitos erros, vêm cometendo erros, crimes. Então, quando eles desencarnam, as pessoas ficam assim, né? Mas para eles, o desencarne foi um benefício muito grande, porque desencarnando, eles deixaram de cometer mais crimes, cometer mais erros, fazer mais coisas erradas. Então, foi um alívio para eles. Parou ali. Parou ali, eles vão novamente estudar, recomeçar, se melhorar, porque muitas e muitas oportunidades nos são dadas, não é? Até que a transição da Terra se complete e os espíritos renitentes no mal vão reencarnar em outro orbe. E os outros, como dizem, herdarão a Terra, certo? O Espiritismo propicia um quadro bastante diverso sobre a morte, dando a ela um aspecto consolador.
Uma das causas das angústias que seguem após a morte de um familiar é a dúvida no tocante ao futuro. Entretanto, diante do princípio da reencarnação, o reencontro dos espíritos se torna uma questão de tempo. Então é só um tempo, gente. A gente às vezes vê a vida assim pra gente é tanto tempo, para o espírito é um minuto. Uma vida é um minuto. Para eles passa muito rápido. Para nós é que é mais pesado, a gente sente, a carne pesa, os dias pesam para nós, mas nós temos que encarar isso como uma vitória, temos que sair daqui vitoriosos, completando todo o nosso planejamento reencarnatório, pelo menos fazendo um esforço muito, tentando de verdade fazer isso, tentando de verdade acordar e ser melhor hoje, melhor amanhã do que foi hoje, revendo o que você fez e tentando consertar e melhorar. Nós vamos conseguir fazer isso. Olha só, os espíritos benfeitores recomendam que os homens devem sempre situar-se acima das coisas do mundo, para compreenderem que muitas vezes o bem está onde nós pensamos que está o mal. Pois tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Então, muitas vezes, uma coisa ruim que nos acontece é para nos fazer aprender a melhorar, a sermos pessoas diferentes, a sermos pessoas melhores. Por isso que nós sempre devemos agradecer tudo que nos acontece, porque tudo na vida é aprendizado. O espírita, portanto, sabe que a alma vive melhor quando liberta do corpo material, que essa separação é o quê? Temporária, gente. E que ambos prosseguem enlaçados pelos mútuos pensamentos de amparo, proteção e contentamento. Sabe ainda que a revolta afeta o espírito desencarnado. Quando a gente fica revoltado, quando a gente fica com raiva, quando a gente fica revoltado com Deus, com a justiça, afeta. Tem uma história até muito bonita que eu vou tentar contar lá rapidamente. É uma mãe que perdeu uma filhinha e essa mãe chorava constantemente, não se consolava de jeito nenhum com a perda da filha criança. Aí um dia ela teve um sonho. Ela teve um sonho que ela chegou no céu e encontrou várias crianças rindo, brincando, voando, felizes da vida. Aí ela procurou a filha dela. Aí quando ela olhou, encontrou a filha dela debaixo da escada, com as asas todas molhadas. Aí ela perguntou: filhinha, o que você está fazendo aqui? Por que você não está brincando e passeando com as outras crianças? Aí a filhinha respondeu: mãe, é porque tuas lágrimas molham as minhas asinhas e elas ficam pesadas. Eu não consigo voar. Então, gente, vamos aceitar. Essa história é uma história muito bonita. Tem mais coisas, eu não estou bem lembrada. Mas é exatamente isso. Então a mãe volta, acorda e para de chorar. Agradece a Deus, reza pela filha com amor e confiança de que a filha está no mundo melhor, aprendendo para poder retornar, né? Importa, assim, compreender essa realidade espiritual e cultivar a harmoniosa permuta de fluidos